né? Uhum. Então, assim... E tem uma coisa estranha também, né? Eu quero falar mais do Olavo, mas assim, no pós-Olavo de Carvalho, né? A gente falou bastante sobre aquele jornal, né, Lô? Brasil Sem Medo, que tinha uma coisa esquisita ali naquela sociedade, que parecia que envolvia o nome da sua irmã. Mas o que eu tenho visto, aliás, sobre esse jornal é que cada vez mais eles estão envolvidos com aquela galera do Brasil Paralelo, né? Fazendo produção de vídeo. E o olavismo não acabou, né? Não, o olavismo não acabou. Bobagem de quem acha que o Olavo, morreu o Olavo, morreu o olavismo. Ele deixou aí, vamos dizer assim, um exército, né, de mini Olavos, né, porque assim nenhum deles consegue ter, vamos dizer, a repercussão que o Olavo tem na fala, né, tinha na fala e nos atos, mas ao mesmo tempo esse exército construiu todo esse alicerce de patrimônio junto com o Olavo. Né? Então, é livro sendo lançado um atrás do outro, filme, curso, e eles reinventam vender curso, e daí eles editam um curso do Olavo lá de 2014 e vende de novo, entendeu? Então, assim, gera muita grana, né? Muita grana. Agora, o Brasil Sem Medo, né? Logo que foi lançado, falou que o proprietário era o Olavo, né? E logo um pouco antes da morte do Olavo foi feito aí, né? Virou proprietário várias pessoas, inclusive a minha irmã. Tudo isso a gente vai questionar juridicamente, né? Se não foi aí uma possível fraude aos herdeiros, porque não pode realmente, né? Se tinha um contrato de gaveta, que era do Olavo, ou mesmo um contrato verbal, que era o jornal era do Olavo, não poderia ter passado para uma herdeira só. Né? Claro. Resumindo, eu tenho muita dó da Leila, sabe, Pedro? Porque a Leila é uma pessoa muito... Tanto que a gente sabia dessas coisas, a gente nunca fez nada, né, Lu? Não, eu fiz, né? Mas eu não conseguia fazer muito, né, Pedro? Aí que tá. Algumas coisas necessitam de todo um respaldo, e esse respaldo se chama dinheiro, tempo, né? E eu não tenho dinheiro e tempo para, porque assim, ou eu trabalho, ou eu cuido do meu marido, ou eu cuido de mim, né? Ou eu, assim, passo fome, moro debaixo da rua e vou investigar tudo isso, né? Enquanto eu pude, eu dediquei muito tempo e muitas horas, você sabe disso, né? Mas chegou um limite na minha vida e que não deu, né? Eu precisei arrumar mais prestação de serviço e tudo para conseguir sustentar aqui a minha situação, que você sabe, o Alfredo tem Alzheimer, né? Alfredo é aposentado, ganha muito pouco, teve que parar de trabalhar por conta do Alzheimer, né? Então, assim, eu hoje praticamente sustento a casa, né? E daí eu tenho que trabalhar. Então, infelizmente, e várias pessoas que eu pedi ajuda, e não era ajuda de dinheiro, né? Realmente não pedi dinheiro para me ajudar, mas eu pedia para assim: olha, você tem todo aí uma situação, né? Um arsenal de pessoas que trabalham para você, que você pode deslocar uma. E eu vou passando a informação e essa pessoa vai fazendo essas investigações. Ninguém quis. Né? Então, assim, hoje, Pedro, depois de tudo que eu passei nesses anos, né, de ataque, de xingamento, de ameaça de morte, fogo na casa, processo crime, hoje eu vejo assim, sabe, eu conquistei a minha total autonomia, né? Sim. Eu faço o que eu bem entendo em relação a tudo isso, dou informação para quem eu quero. Sim. Contando lá a história da citação, né, da minha madrasta e da minha irmã Leila, lá em Balneário Camboriú, pelo que eu vi, né, eu não tive acesso ao processo do Caetano, porque o processo corre em segredo de justiça, né? Até para preservar o Caetano, né? Porque, assim, sabe como é que é essas rataiadas bolsonaristas? Sim. Mas eu tive conversando com algumas pessoas,
né? E vi, teve um jornalista que teve acesso, acho que a algumas folhas do processo, e conversou comigo, e daí é o seguinte, né? Esse negócio, na petição, fala, né, que elas detêm o espólio, né? Então, assim, elas teriam que mover o inventário na época certa, fala da dívida, etc, etc, e daí o juiz dá 60 dias para elas prestarem conta de todo o patrimônio do Olavo. Todo. Uhum. Né? E quando fala todo, é de Brasil e Estados Unidos. Sim. Né? Porque é público e notório. E, inclusive, né, Pedro, eu tenho documento das casas nos Estados Unidos. Sim, as duas casas, para quem não sabe. Ele casas, não é só aquela residência da Virgínia que aparecia nas matérias. Não. Então, assim, se ele tinha e vendeu antes de morrer, bom, né? Mas elas vão ter que prestar contas. Vai ter que prestar contas para a justiça, para os herdeiros e para mim. Né? Que é o mais interessante de tudo, porque mais do que o Olavo fez para me mover a ação de indignidade, para me tirar dessa herança, a ação de indignidade é aquela assim, quando você atenta contra a vida dos teus pais, né? Ou de algum parente teu, que você seja herdeiro, alguma coisa assim, e daí você é condenada num processo crime, né? Pelo atentado, né? Ou morte, até o caso de Suzane Richentoff, né? Que o irmão dela moveu a ação de indignidade contra ela, ela saiu da herança. E depois o herdeiro que fica, ou a parte viva, move aí a ação de indignidade e te tira da herança. O Olavo tentou, ele não conseguiu. Né? Ele nunca conseguiu arrumar argumento judicial válido para me tirar da herança. Então, eu sou herdeira como qualquer outro filho dele. Né? Sim. E assim, meu irmão Davi gravou um vídeo logo depois da morte do Olavo, né, falando sobre a herança, que esperava que elas fizessem tudo dentro da lei, justamente, Agora, pensando no dele, né? Pensando no dele, no caso. Pensando no dele, porque esse povo, né, Davi, Thales, Gugu, nunca trabalharam na vida, sempre viveram, né, de cursinho Tabajara igual Olavo, né? Tentaram aí carreira de escritor, não deu certo. Tentou carreira de comentaristas de cinema, não deu certo. Né? Eles não são nem conhecidos, né, Lu? Não, é uma coisa... não. São nem... É uma panelinha, assim, de que não cabe 2 litros, né? Que segue eles. Então, assim, os caras vivem na pindaíba, né? Teve aquele negócio suspeito que a gente achou e apuramos, e eles nunca desmentiram essa história também, né? Várias situações, várias outras, né? Inclusive aí pedindo dinheiro emprestado para as pessoas e dando calote, né? E mexeu, umas invenções, assim, de umas coisas meio mirabolantes, né? É assim, estou mal, não sei o que, mas ninguém põe um documento médico, né? Ninguém prova com documento médico, né? Não precisa, não estou pedindo para o médico fazer laudo, não. Né? Uma simples receita médica, né? Um atestado, né? Um exame. Não, nunca tem nada. Prova é que nem o Olavo. Falava o que queria, mas provar nunca provou absolutamente nada de ninguém. Né? E, bom, elas tem aí o prazo, né? O prazo é dia útil, porque é processo civil, mas vai ter que fugir para os Estados Unidos agora, não vão conseguir. Né? Até porque minha irmã está casada aqui no Brasil, teve filhinha, né? Então, assim. Se casou em Balneário Camboriú também, né? Se casou em Balneário Camboriú, né? Com toda a pompa e circunstância. E um dado que acho que não pode deixar escapar para a gente, né? Balneário Camboriú, uma cidade que tem vários bolsonaristas, entre eles, quem estava morando lá, quem trabalha lá, inclusive, é o filho 04 do Bolsonaro, o Jair Renan, né? Exatamente. Né? Então, assim, até essa questão desse casamento, assim, quem financiou,
né? Agora, o que eu mais... Não, deixa para lá. Isso é melhor não falar? Tá bom. Não, tem que tomar cuidado, gente, que o processo está correndo. Não, vou falar. Fala, o mais bizarro, né, que o Olavo era todo, né, de apontar o dedo para quem bebia, quem cometia crime, né? Só que assim, o genro dele, né, responde um processo crime porque estava dirigindo alcoolizado na pandemia, né? E pior, ainda desacatou o policial. Teve um agravante de desacato, né? Então, assim, o Olavo deve estar se revirando no túmulo porque minha irmã arrumou esse genro para ela. Genro exemplar, então, nesse caso. Exemplar, meu, esse é o que o Olavo sonhava, merecido. Ele mereceu esse genro.